touch your face again. Miracles will happen as we dream. But we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive unless we are a little crazy. Other people walking through my head. One of Começando them's aqui, got a galera, gun, comentando, shoot the para deixar other fixado no one. comentário aqui do que vai ser. Together E they daqui a were pouquinho friends eu and chamo o true. Mr. Carlos Klein para a gente trocar uma ideia a respeito dos treinos skate, treinos RX. E se você tiver alguma dúvida, When we first liga took aí the que a field, gente vai ter uma then ação big para guiar bad, você até big a bad, sua big pergunta, bad, beleza? big Já bad. talvez Happen as we speak. deixa eu abaixar aqui a música em fundo, acho que agora ficou melhor. Daqui a pouco a gente tira a música e vamos que vamos. We get a little crazy. So we're never gonna survive. Vou fazer um teste aqui de deixar o comentário fixado. Beleza. Vou tirar aqui o som e chamar Mr. Carlos Klein pra gente trocar uma ideia, conversar. Se você tá assistindo, já aperta aí o coraçãozinho pro Mr. Zuckerberg entregar mais aí o nosso conteúdo para mais pessoas. Vai no aviãozinho também, já indica para os seus colegas de treino, para aquela galera que você sabe que treina com você e que curte o assunto. E daqui a pouquinho a gente começa, beleza? Só vou desligar aqui o Spotify e já volto. Silenciado e chamando o Mr. Carlos Klein para participar aqui. Rogers na área. Show de bola. Fala, Rogers. Legal. Carol. Thiagão. Fala, Armandinho! E aí? Fala, E Carlão. aí, cara, tudo bom? Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo bem. Tudo tranquilo, tudo certinho. Show de Obrigado bola. aí pela presença. Obrigado a você, cara. É um prazer estar aqui, Show de falar do bola. assunto que eu mais gosto. Falar treino. Então, para quem está entrando agora, ó, Fran, James, bem-vindos aí. Carol Oliveira, Berenice lá da Granja Viana, bem-vinda. Então vamos lá ao tema, criançada. Como é que vai funcionar? Não, antes do tema em específico, essa ideia das lives. A ideia é, toda semana eu faço aqui um conteúdo mais voltado aos alunos de CrossFit, aos praticantes aí da modalidade, pegando um tema, uma pergunta de alguém durante a aula e tentando traduzir isso do jeito mais simples possível para que todo mundo entenda e principalmente consiga aplicar no dia a dia do box, certo? Então o tema de hoje é treinos RX e treinos Scale. Qual treino você faz? Se só fazer treino Scale é ruim, se você depois que vira RX não desvira nunca mais. Então é isso que a gente vai falar hoje. Muita gente tem essa dúvida e bora explicar, tá? O Carlão, também conhecido como Carlos Klein, tem muita experiência também na área, é um dos sócios lá da CrossFit 79, o local que eu aprendi sobre CrossFit, e vai me dar a honra aí de trocar essa ideia, fazer esse bate-bola a respeito do treino. E ele também está com um projeto aí de lives ao longo da semana, um pouco mais voltado aos coaches. Então a gente vai fazer esse bate-bola, hora mais voltado para aluno, hora um pouquinho mais voltado para coach, mas se você quiser assistir as duas, não tem problema nenhum, tá tudo certo e todo mundo vai sair ganhando, tá bom? Carlão, Isso vai aí, falar alguma Armando. coisa? Não, show, só agradecer e vamos começar. Eu acho que informação a gente tem que dividir, eu acho que conhecimento a gente tem que espalhar, e quanto mais a gente fizer isso, mais a gente vai ajudar esse movimento, essa transformação que é o CrossFit, que é o fitness aí, como a gente conhece, aí, como a gente trabalha todos os dias. Então, eu acho que nada melhor
do que a gente começar definindo o que é RX e o que é Scale, né? De repente tem gente aí que está assistindo ou que vai ouvir essa gravação depois, fala assim, meu, o que esses caras estão falando, né? RX e Scale. Então fala um pouco pra gente, Armando, o que é esse conceito de RX e Scale, para quem está ouvindo aí? Então, a ideia do RX, o CrossFit é lá dos Estados Unidos, já tem aí há um bom tempo, e acabou trazendo esse termo RX digamos, da indústria médica, do como prescrito. O seu médico bota lá na receita, tome esse remédio, tantas doses por tantos dias, na hora que chega lá no farmacêutico para comprar tudo certinho, ele vai entregar como o médico prescreveu. Isso é RX. Inclusive, só teve um aluno que eu vi que sabia exato, um cara que era farmacêutico, o Herbert, que falou, é igual no esquema da farmácia, como prescrito? Eu falei, exatamente. Já me falou direto, tá? Então, pensando, o que é um treino RX? A gente vai pensar no melhor do mundo dentro do seu box. O head coach, a pessoa que é responsável por programar o treino, ele vai pensar na melhor pessoa daquele aluno que treina. Então, se ele tem um aluno muito bom, que consegue fazer com peso X, consegue remar 20 calorias em um minuto, consegue remar 30 calorias em um minuto, ele vai jogar o treino para a capacidade daquele aluno melhor condicionado. Beleza? E as outras pessoas vão tender a adaptar ali o treino, trazer padrão e scale. Mas a ideia é que a gente consiga manter a mesma intensidade do treino para todo mundo. Tem até uma máxima dentro do CrossFit que fala: todo mundo precisa agachar, desde o atleta olímpico até a bisavó dele. O atleta olímpico precisa agachar com 200, 300 quilos para ganhar a medalha olímpica, a bisavó dele precisa agachar para ir no banheiro todo dia. Sim. Então vai variar ali da necessidade da pessoa. Então, ao longo desse treino, ao longo do dia a dia ali, o coach vai dando uma dica para você, coloca um pouco mais de peso, tira um pouco mais de peso, mas enfim, é isso, é você adaptar o treino para o melhor do box ali, o RX, e as outras pessoas que estão num progressivo de condicionamento vão ajustando o seu nível de condicionamento ao longo do tempo. Então o RX é o que o doutor melhor? prescreveu. Ah, te cortei, desculpa, meu. Não, o RX é o que o doutor prescreveu. E aí Exato. o Scale é qualquer adaptação feita em cima da prescrição original. E a prescrição original é sempre pensando no melhor atleta do box. Ou no melhor atleta possível. Legal. Exatamente. Bacana. Conceito... É isso. Não tem muito segredo. E quem faz scale não tem problema. Não vai ter azar na vida, você não é a pessoa pior por isso. É justamente o oposto. Você saiu da sua casa, saiu ali do sedentarismo e está num caminho. Você vai chegar a fazer os treinos RX? Não sei. Mas provavelmente você vai fazer hoje melhor do que fez 2 meses atrás. E daqui 2 meses vai fazer um pouco melhor do que está fazendo hoje. É isso que a gente tem que ver. A evolução ao longo do tempo. A gente com a gente mesmo. Você acha que tem que ser um objetivo pro aluno ele se tornar RX? Ou não? Ele vai se tornar RX e vai ser uma consequência? Tem que ter na cabeça, né? Porque se ficar muito aleatório assim também, se a pessoa só chega, ouve o coach falar uma coisa, vai lá e faz na vontade dela daquele dia, a tendência é que não é tão grande. Porque, digamos, para fazer o RX, você precisa ter um esforço ali. Se você não está muito na pegada, muito no foco, você vai fazer só para suar, tá bem, tá tranquilo. Não vai ser um toque de Midas que vai tocar na sua cabeça e falar, hoje você virou o RX. Porque provavelmente você vai precisar ver um vídeo, despender um tempo seu ali para ver um vídeo a mais na internet, para tirar uma dúvida. Aquele movimento ginástico lá nas barras, fazer um beat swing. Às vezes a gente não entende de ouvir o coach, de ver um colega, mas se você for pesquisar um pouquinho, então investir ali uns 5, 10 minutos para ver um vídeo, depois fazer um treininho extra, tirar uma dúvida com alguém, você vai conseguir chegar no movimento. Então, colocar um objetivo um pouquinho acima. Não você precise ter o objetivo de ser um campeão, ir para o CrossFit Games, ir para a competição. Mas é legal ter a referência para saber para onde você está indo. O momento Alice no País das Maravilhas lá, né? Quando você não sabe para onde vai, qualquer lugar dá certo. Sim. Você tem essa referência do RX,
você vai melhorando os seus treinos aos poucos e consegue ter pequenos objetivos, pequenas metas alcançadas no decorrer dos dias, das semanas e dos meses de treino. É legal ter como uma referência, não como objetivo de vida, que se não alcançar, se não for RX, vai estar ruim. Só para facilitar o seu caminho dentro do treino. Você já sai da sua casa, já vai treinar, ou vai para o trabalho e depois vem treinar, já paga a mensalidade, já tem um gasto a mais. Então, se você fizer, tô largado, piriri, pororó, não tem muito sentido. Colocar essa pequena meta, essa maçãzinha na frente para acelerar o desenvolvimento. Acho que tendo o RX assim como objetivo é legal. Eu acho que, na minha opinião, esse é um dos grandes diferenciais do CrossFit, é você ter esse estímulo de melhorar, né, e ter objetivos a alcançar. E, com certeza, esses workouts, principalmente os workouts com nomes, né, os benchmarks, eles Sim. acabam sendo grandes motivadores, mas eu acho que, aí falando um pouco do meu lado, o coach ele tem que saber trabalhar isso na cabeça do aluno, né? Porque uma Fran é um workout que é relativamente leve, né? Então, a maioria dos alunos vai conseguir desenvolver a força necessária para fazer um thruster de 45 libras, de 45 não, de 43 quilos ou de 90 libras, 95 libras. A maioria dos alunos vai conseguir eventualmente desenvolver o pull-up, e aí junta as duas coisas e vai chegar, vai fazer uma Fran RX, né? Agora você pega um workout como, sei lá, o King Kong. É um workout que Nossa. acho que 1% dos atletas que praticam CrossFit tem a capacidade de fazer um King Kong RX, né? Era até mais difícil antes, né? Hoje em dia a galera tá muito forte, mas assim, ou então você pega uma Atalanta, né? Depois do Games deve ter tido muita gente que falou assim, nossa, eu queria fazer uma Atalanta. É um workout assim, o coach ele vai ter que trabalhar na cabeça do aluno e falar assim, olha, talvez você nunca faça esse workout RX e tudo bem, e não tem problema, né? Então acho que é muito bacana isso do CrossFit, mas é importante também o coach saber ajustar as Direcionar. expectativas e direcionar o aluno da maneira correta, né? Para não ter frustração, né? Porque você fica achando que vai conseguir. Esse Atalanta é um workout que teve na final, digamos, do Campeonato Mundial de CrossFit. Pegaram os melhores atletas do CrossFit e em um fim de semana fizeram alguns treinos e o último deles era um negócio absurdo. Você corria uma milha, dá 1,6 km, tudo isso com colete de peso. Homens com colete de 9, mulheres com colete de 6 quilos. Aí tinha que fazer 100 movimentos do handstand push-up, 200 pistols, 300 Pull-ups. barras, 300 pull-ups e para dar aquela soltada, para não estar muito travado no dia seguinte, corre mais uma milha para fechar. Então, não tem como fazer isso, né? Então, pessoas normais, quem não é atleta, quem não é pago para isso, provavelmente nunca vai fazer. Ou vai fazer uma versão diminuída disso para sentir. Ó, faça isso corre 800 metros, faz um tanto menos de handstand, um tanto menos de pista, um tanto menos de barra e corre 800 de novo. E acaba isso em até 1 hora, para o sofrimento não ser tão grande. Porque senão você vai arrebentar a mão, arrebentar joelho. Mão ainda passa lá um negocinho na mão para cicatrizar, tá tudo certo. O problema é arrebentar joelho. Joelho a gente só tem dois, né? Se estragar, não tem muito o que fazer. E vai, o movimento ali do handstand é um volume muito alto. Então tem gente que nunca fez 100 handstands na vida, somado. Vai fazer isso em um treino só, não dá certo. Então ter esse bom senso para não acabar se frustrando. Tanto os coaches saber que não é só treino é legal, os alunos querem fazer, querer nem sempre é poder, e os alunos entenderem também isso. Que o coach tem uma programação específica, tem um caminho a seguir, que no final de tudo, o aluno vai estar melhor do que quando começou. É isso que a gente está buscando aí como coach de CrossFit, como alunos, como praticantes. E Essa é a quanto ideia. tempo, Armando? Quanto tempo desde que o cara entra no boxe e ele nunca fez CrossFit na vida, para ele começar a fazer os workouts RX, vamos dizer uma Fran, por exemplo? Vixe. Aí depende. Como diria o filósofo, tudo depende do seu histórico de atleta. Tá? Depende da referência que a pessoa tem ali.
A Fran, que o Carlão tá usando. A Fran, o meu thruster é um sofrimento. Falando aqui no meu caso pessoal, da minha pessoa para comigo mesmo. O meu thruster é sofrido pra caramba. Eu não consigo botar a velocidade ali no movimento. A pull-up sai tranquilo, sai ali no butterfly, sai sério longo. Mas o thruster em si, os 2,4 m de envergadura aqui, não ajudam muito. Então, e não treino específico thruster também. Então depende, eu já vi gente chegar e fazer a Fran ali inteira, pesadona, 2 meses de crossfit e fazer bem. Já vi gente que teve uma cena clássica, as pessoas estavam treinando para fazer muscle up há muito tempo, fazia aula extra com coach personal, piriri, pororó, e um menino, acho que tinha uns 16 anos, primeira aula dele ali de muscle up, tinha 1 mês de boxe, na CrossFit 79 mesmo, acho que isso faz uns 5 anos. Aí eu expliquei o muscle up, ele olhou para a argola, deu uma pensadinha, pegou e subiu. E a pessoa do lado dele era uma das pessoas que estava treinando há muito tempo para fazer o muscle up e não fazia. A pessoa olhou para ele e falou, como assim você fez? O muscle up, aquela coisa tão um objetivo tão forte de muita gente. E o menino subiu e falou, é isso. E desceu. Só isso. Como se fosse nada. Eu falei, era isso mesmo. Então, tudo depende do seu histórico, se você já treinou, se você faz atividade física desde muito cedo, se você tem uma percepção corporal boa. Tem gente que não consegue muito andar e olhar o celular ao mesmo tempo, acaba tropicando. Tem gente que já tem uma coordenação motora melhor. Tem gente que é um pouquinho mais forte, tem gente que é um pouquinho mais, tem mais fôlego. Então, dependendo ali do workout, você vai variar, porque nem sempre você vai fazer os treinos RX. Mas na média, ali para chegar perto e começar a brincar de fazer um treino RX outro, para não ficar só nesse depende, acho que com 6 meses a dentro de um ano, você já sabe que ao longo da semana você vai fazer treino RX. Se tiver um treino, uma carga média, uma intensidade média ali um pouquinho alta, eu consigo fazer. Agora nas cargas mais altas ou movimento ginástico muito complexo, vai depender ali. Mas nem sempre você vai fazer todos os treinos RX no box. Fique sabendo disso. Mas se você botar ali de 6 meses a um ano, você sabe que dos 5 ou 6 treinos na semana, uns 2 ou 3, quiçá até um pouquinho mais, você vai conseguir fazer. Tudo dependendo do seu histórico ali, como diria o nosso filósofo presidente, dependendo do seu histórico de atleta. Eu acho que uma coisa só que eu queria comentar sobre isso é que talvez você faça hoje workouts RX e amanhã tem um workout que você não consegue fazer RX. E então esse mindset de eu sou RX é limitante, porque você vai perder às vezes o estímulo do workout, porque você vai se forçar a fazer um workout RX quando você poderia fazer com uma carga scale, com menos carga ou com um movimento mais simples, para acertar o estímulo do workout, né? Então, eu acho que é super importante. As pessoas acham que RX e scale é como se fosse uma categoria de campeonato, né? Eu que trabalho com campeonato, eu preciso categorizar, eu preciso fazer assim, olha, essa categoria aqui vai fazer RX. Então, teoricamente, são todos os workouts com a carga igual às prescritas na CrossFit. Essa categoria vai ser scale, então vai ser com menos carga, vai ser movimentos mais simples. Mas no box não é assim que funciona. Você vai ter que, a cada workout, avaliar a situação, avaliar o que você sabe fazer e qual é o estímulo proposto daquele workout, né? Para você escolher se vai fazer RX ou scale. Exato, exato. Sobre isso, até para quem está assistindo, aí a gente já tinha esquematizado mais ou menos um roteiro dessa conversa e tudo mais. Eu fiz uns desenhos aqui para ficar mais claro para quem está assistindo também. Às vezes só ouvir acaba se perdendo ali um pouquinho. Sobre isso depois eu mostro também, que é exatamente isso que o Carlos acabou de falar. Mas como você adapta e tudo mais. Um exemplo legal é pensar e também não ficar frustrado quando você não consegue fazer. Então, pensa que tem o workout a Karen. Então, um workout com padrão, fiz treinos padrões da 79. Se você for na CrossFit Tanzânia ou na CrossFit Osasco e falarem que vai ser a Karen, é a mesma coisa. São 150 movimentos de wall ball. Você agachar 150 vezes, jogando um pezinho lá para a parede e voltando, é uma intensidade já interessante. Sua perna com certeza vai lembrar do treino no dia seguinte.
Só que você pensa, nunca fez esse treino na vida. Você nem fez só 150 agachamentos com peso corporal. Então, se você não completar esses 150 movimentos dentro de um determinado tempo ali, não fique frustrado. Vai na sua evolução. Tem esse tempo como seu primeiro como uma referência, e aí na segunda, terceira, quarta vez que você vai fazê-lo, aí sim tenta ganhar de você. Eu vou até virar a câmera aqui, que eu deixei um exemplinho. Tem os 150 movimentos da Karen. Deixa eu já... Onde é que eu viro a câmera aqui? Aqui, achei. Cadê? Vamos ver se dá certo. Ih, não deu certo. Não tá vendo, vira o celular. Virar o celular, mas aí ele vai aparecer torto para vocês. Ah, vai aparecer ao contrário. Vai aparecer ao contrário. Mas vai assim mesmo. Vamos ali, saindo ao vivo. Eu olho aqui, peraí. Foi. Vocês entendem a dinâmica. Tá cara e ao contrário, mas tudo bem. Tá tranquilo. Então, se o coach fala, pô, tem que terminar a cara em 10 minutos. Teoricamente, você tem que fazer 15 movimentos por minuto para conseguir fechar. Só que eu sei que o meu limite, eu faço 20 movimentos do all ball e morro, não consigo fazer mais nada. Então, o que eu vou ter de meta para essa série? Fazer séries de 10, porque eu estou ali nos meus 50%. Vou cansar, mas não vou morrer. Então, eu faço ali as minhas séries de 10, voltando aqui. Depois eu aprendo a virar a câmera do celular. Faço minhas séries de 10, descanso ali meus 10, 15 segundinhos, mais 10. Respiro, mais 10. E vou assim, pensando em manter blocos de 10. Que aí eu ganho consistência em bloquinhos de 10. Deu os 10 minutos lá que o coach estipulou que é o máximo para aquele treino, para não sofrer demais. Pô, eu fiz 110 repetições, fiz 11 bloquinhos. Então já tá ótimo. Se eu fosse de uma vez só tentando, vou fazer meu máximo, 20. Solto a bola. Provavelmente na segunda rodada eu ia conseguir fazer 15, ia ter que descansar muito. Na terceira rodada eu ia fazer ou 10 ou menos, ia descansar muito. E aí no fim das contas eu teria feito bem menos do que esses 110, 120 movimentos, esses 110 que eu dei lá no exemplo, indo em blocos menores. Mas para isso eu preciso me conhecer, saber que o meu limite é tanto e uso um pouco menos do que o meu limite. Assim, eu tenho uma referência legal do meu primeiro treino do Karen da vida. E na segunda vez, tento fazer 130. Terceira vez, 140. E depois, tento fechar. Aí sim, eu vou fechar em menos tempo. Para você não ter pressa. Então, se conhecer é bem importante e ter o seu tempo como referência para você mesmo. Conheço uma menina, até foi na 79, que fez de uma vez. Eu conheço também. É difícil. Eu achava que eu tinha um tempo bom de cara, eu tenho 6,42, soltando a bola ali umas 3, 4 vezes ao longo da série, e vi lá a Gabi mandando 150 direto para 4,55. Menos de 5 minutos a Gabi fez isso. Então, ela é o máximo do all ball que eu conheço de contato pessoal. Então, eu já, teoricamente, eu estou abaixo ali nesse padrão, sem problema nenhum. Não. Eu acho que disso que você falou, né, o que eu complementaria, que é o que eu faço diariamente com os alunos também, eu falo para eles assim, ó, eu dou uma referência da carga e da quantidade de repetições que eu quero que ele consiga fazer com aquela carga, que eu gostaria que ele tivesse a confiança de fazer. Então, por exemplo, se eu estivesse passando uma Karen, que nem é o exemplo que a gente está usando agora, eu ia falar assim, ó, escolha uma bola que você tem confiança que você aguentaria fazer 50 wall balls unbroken ou 30 wall balls unbroken, né? Então, eu não estou falando para ele que eu quero que ele faça 50 unbroken no odd. E eu explico isso na aula, né? Eu deixo claro. Acho que a clareza de comunicação é uma das coisas mais importantes e mais subestimadas pelos coaches, né? Então eu explico, olha, escolha uma bola que você aguentaria fazer 30 bolas unbroken e aí durante o odd vamos fazer séries de 10 ou vamos fazer séries de 15, igual você acabou de falar. E eu explico para o aluno, eu falo assim, ó, se for para errar nessa referência que eu dei, erra para menos. Se você está na dúvida, fala assim, eu acho que essa carga eu não conseguiria fazer 30 unbroken. Então pega menos, porque o máximo que vai acontecer é você terminar a Karen muito rápido.
e falar, nossa, eu podia ter feito mais pesado, eu podia ter feito, né? Eu tô dando o exemplo da Karen, que a grande adaptação que a gente faz ali é o peso da bola, às vezes o tamanho do alvo também, ou o número de repetições, a gente pode até diminuir o número de repetições, mas uma maneira que eu dou para o aluno ir se conhecendo, né? É o que você falou, você tem que se conhecer. Então, o aluno só tem a ganhar. Se ele, a primeira Karen da vida dele, ele fala, são 150 wall balls, meu Deus, né? E a gente fala assim, não, beleza, vamos então escolher uma bola que você aguentaria fazer 30. Ele escolhe uma bola de 8. E aí, ó, vamos fazer de 10 em 10. E aí ele vai de 10 em 10 e ao final de 10 minutos, por exemplo, um time cap legal que você colocou, ele fez 110 wall balls. Ele tem uma referência com vários dados. Eu fiz com a bola de 8, eu fiz de 10 em 10, eu fiz 110 repetições. Então, a próxima vez que ele fizer uma Karen, ele pode manter todas as variáveis iguais e tentar fazer mais repetições. Ele melhorou. Ou ele pode tentar manter o mesmo número de repetições e fazer um pouquinho mais pesado. Entendeu? Então, eu acho que essa sua estratégia é perfeita. A única coisa que eu faço, que você faz também, que eu sei, mas eu queria só comentar aqui, era isso, de dar uma referência de peso, de carga, para o aluno ter uma noção do como escolher o peso. Exato. Isso nos movimentos com barra também. Aí eu falo, ó, tem snatch. Snatch de 95 libras. Para quem já treina há um tempo, não é um snatch tão pesado. Mas eu falo, ó, pensa, esse treino aqui caiu no Open. Que atletas do mundo inteiro fazem. E atleta de crossfit de alto nível tem um snatch de mais de 100 quilos, 225. Então, pega a sua referência. Se o cara tem um snatch de 100 quilos e para fazer 50 repetições com 95 libras, digamos, vamos inventar um treino aqui, você pensa em você. Qual que é o seu máximo de snatch? O meu, digamos, seja 135, o meu snatch mais pesado. Então, provavelmente eu vou fazer a série com a barra vazia. Então, se o cara tem 100 quilos, faz com 40. Eu que tenho 60 quilinhos, vou fazer ali com 20, 30 quilos. Pô, mas a barra tá vazia. Mas é a proporção do peso. Pensando no atleta de alto nível, pensando no seu nível, pensando no seu treino. Ou uma outra maneira de pensar... Muito aquém. Uma outra maneira de pensar, Armandinho, por exemplo, a Fran. A Fran é um workout de altíssima intensidade. Essa Exato. altíssima intensidade se dá pelo número de repetições e a velocidade que você faz a transição e essas repetições. Então, para quem não sabe, Fran, 21, 15, 9, thrusters e pull-ups, certo? Então, assim, qual que é o domínio de tempo de uma Fran? 3 minutos, 4 minutos, 2 minutos e meio? Se passar muito de 4 minutos, de 5 minutos, ela já virou um outro estímulo. Já é um domínio de tempo maior. Então, o aluno ele tem que tentar adaptar a carga e os movimentos para conseguir terminar abaixo de 4 minutos. Nessa caixinha do tempo. Então, como é que ele vai conseguir fazer esses 21, 15 e 9, alternando 2 movimentos, dentro de 4 minutos? Tem que estar uma carga adequada. E tem que estar um movimento na barra adequado. Então, você vai fazer pull-up. Se você faz pull-up de 1 em 1 e não tem um keeping pull-up, você não tem um butterfly, você não vai fazer a Fran abaixo de 4 minutos. Então, precisa adaptar, né? Eu acho que esse conceito também é importante, do domínio de tempo, né? Fala aí. Porque essa parte do tempo fica dentro do que o coach quer que você trabalhe do seu organismo ali. Digamos que a gente tenha 3 motores do nosso corpo. Um motor é específico para treino muito rápido, muito intenso. Então a Fran é um exemplo. Então tem, acho que o recorde mundial, se você botar aí no YouTube, tem gente que termina isso aí em 1 minuto e pouquinho, menos de 2 minutos. O cara deixa a barra do levantamento do thruster pertinho da barra da pull-up, troca muito rápido, faz muito rápido, muito forte. A gente tem um outro motor do nosso organismo que funciona numa carga média, numa duração média. E tem um terceiro motor, vamos exemplificar assim, que é uma carga mais baixa, só que ele funciona por muito tempo. Então, esses 3 motores estão sempre funcionando na gente. Mas de vez em quando a gente quer dar uma atenção maior a um deles. Sim. Então, quando você quer trabalhar a intensidade, curto período de tempo muito intenso. Então, até 5 minutos.
esse treino tem que fechar em 5 minutos. Se você passa desse tempo, você começa a usar o outro motor, que não era o que o coach queria naquele dia. Talvez ele fosse trabalhar esse segundo motor no dia seguinte, ou trabalhou no dia anterior. Sim. Então, você precisa ajustar. Mesmo esquema. Se ele quer um treino de 10 a 15 minutos e você faz muito leve e termina antes. Vou fazer só com bastão aqui, você acabou o treino que era para durar de 10 a 15, você acabou em 7. Então, ficou aquém da possibilidade naquele dia. Então, não é só errar para mais ali. Pô, eu vou mais peso, pode acabar se lesionando, que é muito grave. Mas se você pegar pouquíssimo peso, você não vai melhorar. Então, vai ficar na mesmice ali. Você vai lá pro box, sua um pouquinho e tá tudo certo. Só que o seu organismo vai entrar nas que o coach queria. Então, sempre pergunta aí pro seu coach. Pô, esse treino aqui tem que fechar de quanto a quanto tempo? Com esse peso na barra, eu deveria fazer quantas repetições? E vai perguntando, porque não tem pergunta boba, tem bobo que não faz pergunta. Então, você está com dúvida ali, ergue a mão e pergunta, para tirar a sua dúvida e deixar tudo claro. Eu acho que quando a gente fala de scale, a gente se preocupa muito no aluno que está querendo IRX e a gente fala assim, não, vamos fazer scale, mas tem o outro lado, né? Aquele aluno que sempre faz scale, e você olha para ele e fala assim, você aguenta mais, vai. Não, tá bom assim. E é importante que ele entenda isso, né? Que ele pode fazer scale, pô, tá ótimo, ele tá se movimentando, ele tá vindo na academia, tá gastando calorias, ótimo, mas ele não tá evoluindo, né? Então ele tem que entender, e aí é o papel do coach, mostrar qual que é o objetivo, o estímulo proposto de cada workout e o aluno entender como que ele faz para atingir aquilo, né? Senão fica parado. Eu até brinco, dependendo das vezes ali, eu fico olhando a pessoa fazer o movimento, ela vira e fala, e aí, tá legal? Eu falo, tá, só falta peso. Porque já tá no nível, tá tudo muito certo. Vamos jogar um pouquinho para cima. Ou viro pro pessoal da recepção e falo, então, ô fulano, o Carlos aqui ele só tem direito ao plano light, que não usa todas as anilhas? Dá uma provocadinha, né? Aos pouquinhos vai pegando mais peso, aos pouquinhos vai mudando o padrão do movimento, em vez de fazer remada na argola ou usar o elástico, já cabe umas pull-ups ali, um keeping pull-up, uma barra na força. Então, se desafia. A gente segura algumas pessoas para não se machucar, mas tem que dar um empurrãozinho em outras para poder evoluir também. Você acha que tem aluno que evita fazer scale porque acha que scale é menos? E tem aluno que, assim, hoje em dia tá scale, mas quer muito fazer o RX porque acha que só quando ele fizer RX é que ele virou crossfiteiro de verdade. Você acha que tem isso? Como é que é? Depois do isolamento aí, da quarentena mais rígida, onde estava tudo fechado, muita gente continua treinando em casa, piriri, pororó, mas não tem como manter o nível de condicionamento treinando no box 6 vezes por semana, treinando em casa. É diferente, você está condicionado mais do que a grande maioria das pessoas, mas está menos do que você era no ano passado. Acho que isso aconteceu com todo mundo ali. A não ser que você tenha uma academia completa em casa, não deu para manter o nível de condicionamento. Só que tem gente que voltou aos treinos e não pensa muito ali. Viu o RX na lousa, bota o peso na barra e vai para cima. Só que na hora que sobe ali o peso, fala, putz, eu fazia 10 snatches com 135. Hoje não sai 10 snatches com 60 quilos na barra. Então tira, meu amigo, tira. Todo mundo, não aconteceu só com você, aconteceu com o mundo inteiro, literalmente, o nível de condicionamento diminuiu e tem que voltar. Um exemplo, no meu caso mesmo, quando eu voltei a treinar, eu usei de referência, o que eu tinha de 100%, eu tenho 100 quilos de agachamento. Então eu entendi que eu tinha 70. Então o meu máximo depois da quarentena foi 70 quilos ali. Aí a gente trabalha os percentuais e tal. Então meus percentuais eram com base em 70. Porque não dava para fazer igual estava lá em janeiro, fevereiro do ano passado, do outro ano, né? Do ano retrasado, de 19, tá comecinho de 20, na verdade. Então, não perdeu o condicionamento, tem que lembrar disso. E aí, aos poucos, vem subindo, aos poucos, vem subindo. Para fazer remo, que para mim era fácil. Os primeiros dias voltando, também botando o coração para fora. Aí diminui a intensidade um pouquinho, ajusta. Os movimentos com peso
No meu caso, são os mais difíceis ali, ginástico e os metabólicos eu levo melhor. Os com peso eu diminui muito, 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 estou voltando agora. Então tá tudo certo. Então pra gente tem que ir gradativo para acabar não se machucando aí, né? É, Você se machuca parado não só pelo Covid, pela lesão também. eu fiz a mesma coisa. Quando eu voltei a treinar, joguei 20% a menos nos meus levantamentos e trabalhei nos percentuais em cima disso, né? As coisas que a gente trabalha em percentual. E o workout, eu fui muito no feeling, entendeu? Quando você olha para a lousa, isso é uma dica aí para a galera. Quando você olha para a lousa e você fica na dúvida, você fala assim, será que dá? Diminui, porque não tem downside. Se você estava na dúvida, é porque realmente é desafiador. Então, você vai aprender. Quando você diminuir a carga e fizer o workout, e aí, é aquela história, o Armando falou, pô, o proposto era 15 minutos, você terminou em 7, aí você tem que pôr a mão na consciência e falar, não, peraí, eu errei, eu diminuí demais, foi ruim. Mas se você, pô, o tempo proposto do workout é 15 minutos e deu 15 minutos no time cap, você não fez metade, porque você resolveu fazer RX, era melhor você ter diminuído. Então, esse feeling, essa sensação, quando você olha para a lousa e fala assim, será que dá? Isso é muito importante levar em consideração. Porque na hora do workout, a não ser que seja um dia de heavy day ali, fazer carga máxima, piriri, parará, que isso acontece bem poucas vezes, na hora do workout é a parte de metabólico, né? Girar, estar em movimento por mais tempo. Então, a parte de força, geralmente a segunda parte aquecimento, parte técnica e força, depois workout. Na hora da técnica e da força, aí sim, você bota ali um peso, mantém a postura, para, descansa. Respira, descansa ali 2, 3 minutos e volta. Na hora do workout, não. Na hora do workout é girar. Saiu do remo, vai para a barra, tem deadlift. Então, saiu do remo, respira uma vez, já começa a botar a barra para cima. Saiu da barra, tem que sair correndo para a rua, já vai de uma vez correndo. Porque senão você para no meio. Para ficar parado, eu falo para a galera também, para ficar parado você não precisava pagar a mensalidade que paga, amigo. Então, vamos treinar. Vai se mexendo, diminui um pouquinho de peso, faz o remo ali numa intensidade um pouquinho menor para quando sair dele já ter fôlego ali para entrar no próximo exercício. Quanto mais constante você for, melhor. Padrão treinos do Open ali, né? Então, quem já fez o Open e tudo mais, na hora que você vai ver o seu resultado no leaderboard lá, uma repetição dá umas 10 páginas de busca, né? Você fica rodando a pagininha pro lado, umas 10 vezes está todo mundo com a mesma quantidade de repetições. Aí depois que muda. Então, quem ficou mais em movimento, fez mais repetições, está melhor classificado ali no Open. No dia a dia, você fez mais movimentos, mais repetições, melhorou seu condicionamento. Legal. Por falar em Open, Armando, já que você falou, já que você comentou, né? Eu estou inclusive com a camiseta da 79 aqui do Open. E aí, o Open? É melhor fazer Scale, RX? Qual que é a indicação do Armandinho para quem vai fazer o Open agora? Boa, boa. Ó, como a gente acabou de falar, nos treinos do dia a dia, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, a ideia é ficar em movimento, se mexer para melhorar seu condicionamento. E tem os treinos do Open. O Open, para quem não sabe, não lembra e não conhece, é a primeira etapa do Campeonato Mundial de CrossFit. Então, aí, ao redor do mundo, em todos os países aí do nosso globo, vai ter esse Open que as pessoas fazem. Esse ano pode fazer em casa literalmente, faz aí onde você treina, posta o resultado na internet e entra no ranking. Os melhores desse ranking vão para um outro evento. Aqui no Brasil, o BCC, o Carlão também ali é responsável e tudo mais, que vai selecionar esses atletas do BCC, que já é uma etapa presencial. As pessoas vão lá, competem e ganham a vaga para ir para o Games, que é o campeonato mundial, os Jogos Olímpicos da modalidade que a gente faz. Só que lá no começo, o Open todo mundo pode fazer. Pagou a inscrição, está inscrito, participou. E é um desafio. Então, no desafio, desafie-se mais. Vale a pena fazer RX, porque o pior do RX, na classificação ali no leaderboard, fiz RX, fiz uma repetição. Era um treino de 20 minutos que começava com muscle up, ia para remo, wall ball, deadlift, um monte de coisa. Aí eu fiz um muscle up e não fiz mais nada. Fiquei parado 20 minutos tentando.
a sua classificação vai estar melhor do que o cara que fez scale ou um outro movimento, proposto pela CrossFit também. Só que provavelmente você nunca tinha feito um muscle-up na sua vida. E aí você fez o seu primeiro. Aconteceu comigo isso lá em 2015. Eu nunca tinha feito um muscle-up na vida, até uma quinta-feira à noite, quando o Dave Castro, que é a pessoa que fala quais são os treinos, falou: o treino vai começar com 7 muscle-ups, 50 wall balls e 100 double unders. Faça isso por 14 minutos, o máximo de rodadas. Aí na quinta noite saiu o primeiro. Na sexta, Que demais. eu valendo fazer os 7, fiz o wall ball, fiz 7 em 7 minutos. Fiz um por minuto ali. Descia, entrava Demais, no meu. havia. Aí fiz o wall ball, fiz a corda e voltei e fiz mais 2, mais 1 ou 2. E aí de março até novembro eu não fiz mais nenhuma muscle-up. Porque na minha cabeça estava que eu queria fazer RX aquele Open. E deu certo para aquilo. Então eu botei um objetivo ali que falou lá no começo e minha cabeça levou meu corpo a fazer muscle-up ali naquele fim de semana, naquela sexta-feira. Que legal. Mas se eu tivesse acomodado, vou fazer scale mesmo, tem pull-up, já faço, tô tranquilo. Provavelmente eu não sei se já teria feito muscle-up até hoje ou se ia ter ficado acomodado. Mas no dia me desafiei. Levei 7 minutos para fazer 7. Quem faz bem faz rapidão. Então, minha namorada mesmo, a Cristiane, ela não fazia double under. Aí tinha um treino que eram 9 thrusters e 35 double unders. Uma série rápida até. Só que o Dave Castro deixou um cap de 40 minutos. Tava bem, era um treino que quem acabou rápido acabou em 6, 7 minutos. Ele deixou um cap bem longo. E ela começou. O thruster para ela estava tranquilo, o desafio era double under. E ela fazia 1, errava 2, errava 3, acertava 1, errava 2, errava 3. E foi indo, foi indo, foi indo. Ela usou os 40 minutos da série. Deu dó de ver, porque batia a corda na canela, toda aquela marca de tomar chicotada da corda, piriri, pororó. Mas 2 semanas depois, ela emendou série de 10, emendou série de 15, emendou série de 30. Hoje ela faz mais de 50 double unders direto, tranquilo e fácil. Ela pega a corda e sai pulando. Mas só aqui também, mexeu o parafusinho ali na cabeça. Se não tivesse desafiado naquele dia, provavelmente ela não teria aprendido double under tão rápido. Tava treinando, fazia os educativos 3, 4 vezes na semana, fazia os treininhos específicos, tentava, mas nunca tinha saído. Pegou o dia do desafio do Open, foi um dia tomando chibatadas ali, e aí depois o cérebro já falou: cansei de chibatada, vou aprender a fazer. No dia seguinte já estava saindo o movimento certinho, uma semana depois mais repetições e foi melhorando. Hoje a corda para ela é algo normal. Ela pega e sai no double under. Talvez tenha até esquecido como faz o single. Eu acho que isso vai também aquela mentalidade do aluno de saber competir na hora de competir e se desafiar na hora de se desafiar. Treino é para você melhorar, é para você evoluir. Então, se você tiver esse discernimento na hora de... Hoje eu vou me desafiar, por exemplo, caiu um benchmark, né? Caiu uma Fran, caiu uma Karen. Eu vou ver se eu melhorei. Agora, durante todos os workouts de wall ball que teve no ano, o seu objetivo tinha que ser melhorar no wall ball, ter mais consistência no wall ball, conseguir levantar uma bola mais pesada, conseguir fazer os workouts com mais consistência. E aí, quando chega na Karen, aí sim, aí vamos nos testar. Vamos pegar a carga da Karen e vamos fazer uma Karen. Eu consegui fazer, entendeu? Mesma coisa no Open. O Open é uma vez no ano. Você não tem que ficar competindo o ano inteiro. Não tem que tentar fazer tudo que for RX. Só porque o seu amigo faz RX e aquele workout, você tem que fazer RX também. Né? Você tem que fazer o que está de acordo com a sua evolução. Exato. Que é a prova ali, é o vestibular, né? Você ficou estudando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, chegou lá na hora do vamos ver. Exato. Deu certo. Conseguiu fazer RX? Legal, parabéns. Conseguiu fazer um movimento que você nunca tinha feito? Ótimo. Sua cabeça já vai aceitar melhor aquilo. Para a mentalidade da pessoa já ajuda muito, né? Sim. Você acaba desbloqueando algumas travas que a gente tende a ter. Então, quando tira, você fala: pô, mas já fiz um muscle up.
Aí você lembra, pô, mas o que eu fiz? Deixei o ombro mais firme, joguei o quadril mais para cima. Aí você vai lembrando daquele movimento, dá um Ctrl C, Ctrl V ali na cabeça e repete. É, Presta mais atenção, repete, repete, repete. Aí vai ficando normal. é, Eu, quando não conseguia fazer os movimentos ginásticos, fazer o muscle up, mas já dava aula, tudo certinho. E conseguia ensinar as pessoas a fazerem. Só que o meu cérebro não tinha aceitado ainda o movimento. Aí uma hora caiu a ficha. Hoje dá até para falar o que tem que fazer enquanto eu estou demonstrando para a galera. Eu subo lá na argola e falo, ó, você faz aqui o Superman, a canoinha, ativação do quadril, entra na argola e estende o braço. E vai. Consigo fazer isso e falar ao mesmo tempo. sim. Mas para chegar nesse nível, deu um trabalho. E o Open ajudou a destravar. Quando o tio Dave Castro falou que o WOD ia começar, acho que foi o 15.4. Quando o 15.4 ia começar com 7 muscle ups, eu falei, beleza, tenho até amanhã para fazer muscle up. E assim vai. E deu certo. Sim. Armandinho, a gente chegou aqui em 45 minutos. Quer, de Boa. repente, dar uma olhada nas perguntas dos internautas e responder aqui? Boa, boa. Pra mim travou a tela aqui. Pra mim deu uma travada na tela nas perguntas. Bom, eu tenho aqui uma pergunta, então, responde aí. Ó. O Thiago Gomes perguntou, queria ouvir de vocês se vocês acham que alguns treinos técnicos tiram a performance do WOD. Seria uma régua para não fazer o WOD RX? Tá, talvez se o Thiagão estiver por aí, depois manda ou manda no particular depois. Então, ver se eu entendi a pergunta. Na parte técnica, você vai subindo ali o peso. Vamos pegar o exemplo de snatch. A gente tem que fazer um power snatch, um overhead squat e um squat snatch. Digamos que essa seja a técnica do dia. Jogou a barra para cima, agacha com ela, depois entra em squat snatch. E aí você vai aos pouquinhos aumentando a carga. Aqui na 79 a gente tende a fazer 5 ou 6 séries disso, a cada 2 minutos mais ou menos. Esse é o padrão que a gente tende a usar. E aí nessa série eu consegui chegar na carga máxima ali em 135 libras, 60 quilos. Fiz ali a série pesado, foi difícil. E aí tem um workout na sequência com squat snatch de 135 libras, vários movimentos. E não só snatch. Você tem que remar 20 calorias, fazer 15 toast bar e 10 snatches nessa carga. Então, se para fazer uma sequência lá na técnica, você fez com 135 libras e foi difícil, pensa fazer 10 movimentos squat snatch com esse peso já cansado dos outros movimentos. Então, a técnica sim serve de régua para a hora do workout. Se lá na técnica você fez com 155, 175, 185, 225, 100 quilos, provavelmente você vai conseguir fazer no RX. Agora, se você fez bem pertinho ali do número do WOD, já pensa e joga lá para baixo. Porque lembra que na hora do workout a gente quer giro. Vai girar, vai girar, vai girar. Tem que ser fácil para você esse peso. Se fez já parou para apertar o cinto, passar magnésio, pensar no textão de superação que vai escrever no Facebook por ter feito, tá demais. Diminui para ajustar. É um ajuste, né? Se na técnica que era descansado, fez ali ou fez, na hora do WOD, vai fazer um pouquinho mais baixo. Eu acho que tem alunos que acham que, por exemplo, a gente trabalhar o squat snatch na técnica e depois ter squat snatch no WOD, o squat snatch que você treinou na técnica vai tirar sua performance no WOD, porque você já está cansado de fazer squat snatch. E na verdade não, na verdade ali o squat snatch na técnica foi uma excelente ativação, foi uma excelente referência, como o Armando falou, para você escolher direitinho a carga do WOD. E a verdade é essa, se a carga do squat snatch no WOD é 135, é porque eu imagino que um atleta, para fazer esse workout RX, ele tem que aguentar, por exemplo, fazer várias repetições com 135. Então, se lá na técnica, onde tinha um squat snatch ou 2 squat snatches, você não ou chegou a 135 ou chegou no máximo a 155, eu quero que você tenha essa noção de que 135 no WOD não é para você. Então, com certeza, o Thiago, uma régua, mas não é porque a gente tira a performance do WOD. Não, é porque é para você entender
qual é a carga certa para você fazer o workout. Vou te cansar na técnica para você não fazer WOD. Estou É, numa não é perseguição isso. para Não, você. não é isso. Boa. É Deixa eu só ver para mais dar uma aquela pergunta aqui, então. carga. Ó, mais uma pergunta aqui. A Helena, ela deu parabéns aí para sua namorada. Ela continua na luta até hoje para conseguir um double under. E ela perguntou aqui, a própria Helena, por que tem alguns treinos que a gente consegue fazer RX e outros scale, né? Acho que a pergunta é o tema dessa live inteira responde a essa pergunta. Mas fala aí, Armando. Às vezes até com o mesmo peso. Vamos pegar aqui o exemplo do snatch de 135. Tem lá a Grace, não. A Isabel. Opa, a Isabel. A Isabel, 30 movimentos de snatch com 135. Geralmente deixa ali um time cap de uns 6 minutos para se fazer. Pô, esse treino eu consigo fazer, mas são só snatches. Faz um snatch, pum, solta a barra. 2 snatches, solta a barra. E é power snatch. Você não agacha, vai até lá embaixo e sobe com peso toda vez. E aí no outro treino, igual o exemplo que a gente deu, faz remo, pull-up, ou toast bar, não lembro, e mais snatch. Só que num volume maior. Às vezes no mesmo movimento, o snatch, a mesma carga, 135, você tem um volume muito grande dentro do treino. E aí esse volume você não vai conseguir aguentar. Mas ele isolado num número menor de repetições, você já consegue. Então você está melhorando ali. Daqui a um tempo, você vai conseguir fazer mais movimentos em squat snatch. E aí você vem subindo a carga aos poucos. Então, no exemplo que a gente deu aí, pô, talvez seja uma carga legal para se fazer, seja com 95 libras de snatch. Aí numa outra vez que tiver uma série mais longa de squat snatch, você já viu que com 95 tá legal. Tenta com 105, tenta com 115, tenta com 125, para depois tentar com 135. Vai indo aos pouquinhos. Tem gente que só aumenta peso de anilha grande em anilha grande. As anilhas pequenininhas lá, tem os Dunkin' Donuts, as pizza brotinho. Depois você vai pegando as cargas maiores ali. Não sei se foi essa a dúvida, Helena. E ao longo do tempo também. Pô, se tiver treino de box jump, eu faço bem. Pulo a caixa, pulo ela alta. Tem gente que não pula tão bem. Tem gente que faz... Provavelmente ela vai ficar chateada comigo, mas a menina lá que a gente falou do wall ball. Fez o wall ball direto. Mas até hoje, aquela instigada, não, quando tem double under, não faz double under, porque não pula a corda 2 vezes. Então vai pro single. Então melhorar um pouquinho a coordenação para pular a corda. Apesar de ir muito bem no wall ball na cara, tem uma cara para baixo de 5 minutos, não conseguiu ainda fazer o double under. Mas vai aos pouquinhos, vai melhorar. Então, quando ajustar isso, vai conseguir fazer treinos RX basicamente todo o tempo. Vai aos poucos, vai depender de pessoa para pessoa. Você faz muita coisa de ginástica muito bom, faz handstand push-up na força, muscle up e não consegue pular na caixa. Tem box jump, você faz passinho, passinho e desce, passinho, passinho e desce. Eu tenho um cardio muito bom e na hora de erguer peso não vai. Prazer, eu. E assim vai indo. Então as coisas, cada um vai ter a sua peculiaridade, cada um tem a sua Eu acho especificidade que ali, vai se ajustando, todo mundo vai crescendo em alguma coisa. Isso que é o legal do CrossFit. Uhum. Todo mundo fosse bom em tudo logo de cara, não ia ter graça. Ó, isso que você comentou agora, Armando, entra bem na pergunta aqui do Bernardo agora. O Bernardo perguntou: vale a pena investir em treinos complementares para evoluir ou somente os desafios das aulas são suficientes? Boa. Muito boa pergunta, Bernardo. Depende de se você já estiver fazendo numa consistência alta os treinos básicos. Então, digamos que a gente tem ali de segunda a sexta, de segunda a sábado para você treinar, fazer a sua aula do box. E aí de segunda a sábado, você não vai na segunda porque domingo você saiu à noite. Aí você acordou ali e tal, não estava muito bem. Aí você vai na terça. Aí na quarta você não vai, você vai mais ou menos. Na quinta você está meio cansado, não vai. E aí na sexta você vai, mas faz meia boca. E aí no sábado você já mete o pé na jaca, sai por aí, piriri, pororó. Então não vai adiantar muito fazer treino extra se você estiver nesse padrão. Agora, se você vai, segunda-feira você já treina, terça, quarta, quinta, sexta, sábado.
Dependendo do box onde vocês treinam aí, tem dia da semana que automaticamente já é um descanso mais ativo. A 79 a gente tende a usar na quinta-feira. Ó, que entrou aqui a Beth. Boa, fala Beth, beleza? Essa é da velha guarda da 79. Beth, Laura, no grupinho. E aí você já está mantendo esses dias há um bom tempo. Porque não adianta o cara querer fazer muita coisa e acabar não fazendo nada. Você não vai ter a rotina, não vai ter criado o hábito. Mas se você já está treinando ali, pô, segunda-feira eu já vou, na terça, na quarta, na quinta é um treino mais técnico, mais fortalecimento. Na sexta, tem sábado que eu vou, tem sábado que não, tá tranquilo. Se você está nesse nível e quer melhorar alguma coisa a mais, sim, vale a pena. Pode começar com o básico primeiro, terminou o treino, faz ali uns 10 minutos a mais de um remo, 2, 3 voltinhas a mais ali no quarteirão para ganhar um fôlego, perder um peso. Faz uma série de fortalecimento de abdômen, de borrachinha. Fiz isso, sei que sozinho já vou conseguir fazer esses 2, 3 treinos extras. Aí pode procurar um coach da sua confiança. Pô, queria uma programação para melhorar na minha pull-up. Queria melhorar a minha pull-up, que eu faço ali nos dias de treino, mas tem uma vez a cada 15 dias só no box. É igual aula de inglês, aula de idioma. Se você muda para um país e está lá imerso, você vai aprender muito mais rápido do que quem faz aula 3 vezes na semana e continua no seu país de origem, que vai aprender muito mais rápido do que quem só faz aula aos sábados. Então, quanto mais imerso você tiver ali na atividade, melhor. Mas não adianta querer fazer esse extra se nem o básico você está fazendo ainda. Eu acho que eu ia falar também que tem alguns movimentos que, pela dinâmica do box, pela dinâmica das aulas em grupo, eles vão ser mais difíceis. Não é que não vai acontecer, mas vai ser mais difícil de você desenvolver. Por exemplo, o handstand push-up, o próprio double under, o pull-up butterfly, movimentos que são mais técnicos e que tem muitas características individuais. Então, quando você tem um grupo grande de pessoas, você vai aplicar o que funciona para todos na aula do box. E aí, aquelas coisas que são mais individuais, a gente vai pontuar para cada aluno, mas se você tem uma dificuldade em um desses movimentos, pode ser que vale a pena você fazer um trabalho extra de 15 minutos, de meia hora, 2 vezes por semana. Então, é o que o Armando falou, pegar um coach ou pegar uma planilha e seguir isso, né? Então, mas óbvio, o que o Armando falou é primordial. Você tem que estar com uma consistência no treino. Você tem que estar falando assim, olha, eu estou treinando e não estou evoluindo, né? Então, assim, eu tenho a consciência limpa. Eu estou indo no box 4 vezes na semana, pelo menos, e eu não estou evoluindo nesse movimento. Não faço double under ainda. Não faço butterfly pull-up. Não faço muscle up. Aí sim, pô, me ajuda, coach. Vamos montar um negócio aqui. Vamos fazer um treino meia hora por semana, meia hora 2 vezes por semana, né? E aí vai. É isso aí. O tempo aqui tá fechando, tá com 57 minutos. Pô, papo E teve bom, uma hein? referência que eu falei no começo, que aí usar, pô, mas como é que eu tô no scale hoje? Como é que eu alcanço os treinos RX? É legal usar uma referência de 70%, é um que eu tendo a usar ali no box. As cargas masculinas e femininas, a carga do masculino para o feminino já tende a ser 70%. Então, dá o exemplo aqui dos caras. Em relação a peso, se você não consegue fazer com a carga do RX masculino, coloca o alvo primeiro da carga RX feminino. Então, quando você chegar no RX feminino, primeiro alvo atingido. E aí, dali, digamos, 135 homem, 95 mulher. Você não vai direto de 95 para o 135. Então, vai 105, 115, 125, 135. Aí você chegou. Mas vai aos poucos. Não vai ser em 3, 4 treinos que você vai evoluir assim. Mas uns 70% é uma referência legal. E nos outros movimentos também. Calorias de remo. Tem que fazer 20 calorias de remo dentro de 1 minuto. Pô, mas 20 se eu fizer eu morro, não faço mais nada depois. Então busca 14. Fez 14, terminou cansado, mas ainda bem, no próximo treino tenta chegar em 15. E vai subindo, vai subindo, vai subindo.
E aí a mulherada joga esse número também na mesma referência ali. Só fazer um cálculo e aos pouquinhos você vai alcançando. Se você nunca fez nenhum treino RX, tenta chegar em 70% dele. 75, 80, 85, e aí vai progressivamente. Boa. Vai aos poucos melhorando seu nível de condicionamento aí. Boa, Armandão. Eu acho que agora o Instagram vai encerrar nossa live. Mas, 1 hora de conversa. Pô, obrigado, meu. Obrigado por ter me chamado aí. Foi um prazer. Carlão, brigadão a todo mundo aí que participou. Quiserem mandar dúvidas, perguntas, sugestões, reclamações, pode mandar direto aqui para mim, para o Carlão, a gente conversa e vamos fazer isso mais vezes. A princípio, toda semana eu tô aqui às terças-feiras para a gente falar um pouco mais de E CrossFit. quinta-feira também. Terça e quinta, rapaz. A gente vai se falar bastante ainda. Valeu, Armandão. Terça-feira, na quinta-feira, o Carlão me chama e a gente troca uma ideia. Tamo junto, cara. Valeu. Um abração. Boa semana para todos. Valeu, galera. Helena, depois eu respondo aqui. Já vou ver certinho, depois respondo. Beleza, Helena? Valeu. Tchau, Valeu. galera. Até mais, crianças. Tchau, tchau. Tchau. Bons treinos. Cadê? Como é que fecha? Fechei.